por causa da misericórdia dele. Digam comigo, por causa da misericórdia dele. Por que você está aqui? Por que você está respirando? Por que você está cantando? Por que você é salvo? Por que você tem saúde? Por que você é sustentado? Teologicamente, a palavra misericórdia, ela faz parte de um dos atributos de Deus. Quando nós lemos sobre a misericórdia como atributo de Deus, isso nos alegra, nos anima, porque Deus está dizendo que Ele tem conforto para nós, bondade para nós, alegria para nós, amor incondicional para nós, porque a sua misericórdia é a sua bondade, é o seu amor, é a sua graça. A filosofia, ela diz em uma teoria denominada axiologia, teoria dos valores. Para os valores se sustentarem, eles precisam se renovarem. Deus continua o mesmo, é fiel, permanece para sempre, porque Ele não muda. Queridos, a bondade, a misericórdia de Deus, ela nos traz alegria. O apóstolo São Paulo, em Efésios 2, 4, 5, ele diz que Deus é rico em misericórdia e pelo seu amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Quem glorifica a Deus? Não há na mensagem divina uma predestinação fatalista. Não há na mensagem divina um Deus carrasco. Não há na mensagem divina um Deus arbitrário. Na Bíblia há um Deus justo, mas há um Deus de amor. Há um Deus justo, mas há um Deus de misericórdia. É a misericórdia de Deus que te coloca de pé, que te levanta, que te sustenta, que te ampara. É a misericórdia de Deus que te dá vitória. Em Tito 3:5, Paulo escreve: não por obras de justiça praticadas por nós mesmos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Você não está aqui por causa das suas obras. Nunca pense você que você é crente, que você é salvo por causa do teu currículo, por causa do teu dinheiro, por causa da tua posição. A tua beleza não atrai a Deus, a tua fama não atrai a Deus. Você só é alguma coisa porque um dia Ele olhou para você através de Cristo Jesus e pela misericórdia dele nos salvou. Nos salvou. Só quem tem o gozo da salvação, levante a mão e glorifique a Deus esta noite. É lamentável, mas há muitas igrejas onde o tema misericórdia saiu. Não existe mais. E para vocês analisarem bem, em Lucas 6, verso 63, 36, Jesus disse: sede misericordiosos, como Deus é misericordioso. Esse Deus que é misericordioso, Ele não coube
na teologia de um homem chamado Marcion. Marcion dizia que o Deus do Velho Testamento é um Deus da ira. É um Deus arbitrário. É um Deus que mata. Ele não queria Deus. Ele preferiu criar um cânon, excluindo todo o tema que falava da ira de Deus. Mas Deus é ira. Deus mata. Deus castiga. Gálatas 6:7. Aquilo que o homem semeia é o que ele vai ceifar. Ele dizia que o Deus do Novo Testamento não era irado, não castigava. Mas ele se esqueceu de Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Qual é o pai? Qual é o pai que não castiga, que não açoita o filho que ele ama? Não há, escuta, igreja, não há educação espiritual sem disciplina de Deus. As nossas igrejas estão cheias de religiosidade, de tradições, mas é fraca, é vazia de misericórdia. Agora olhem para mim. Eu não estou falando da misericórdia que defende o seu pecado. Eu não estou falando de misericórdia que busca mascarar a tua vida falsa dentro da igreja. Porque há pessoas que conhecem a Bíblia, que estão dentro da igreja, que estão louvando a Deus e vivem pecando, desfazem da palavra, e quando são disciplinados, reprovados, ele diz: essa igreja não tem amor. Essa igreja, ela não sabe o que é perdão. Os irmãos não me amam. Deixe de ser falso. Jesus disse à mulher pecadora: cadê os teus acusadores? João 8, eu não te condeno. Agora vá e crie vergonha na tua cara. Não peques mais. Evangelho para o céu é a misericórdia que me salva, que me alcança, que me levanta, que me põe de pé. Mas não é evangelho para esconder a minha vida falsa. Como você está vivendo? Hoje eu vim falar de um Deus que dá misericórdia. Mas você vai ficar estarrecido. Você vai ficar com medo do que eu vou dizer, do que Deus vai fazer com Israel. E que Deus é esse que Ele vai fazer a pior desgraça, a pior miséria contra esse povo. Um crente que está em Deus, ele tem misericórdia. Ele aprende a usar de misericórdia. Por isso que Jesus disse: sede misericordiosos, como o Pai é misericordioso. Mateus, capítulo 9, versículo 13. Jesus disse: ide e aprendei. O que significa? Misericórdia quero, e não sacrifício. Há muitos crentes aqui dentro, e em muitas igrejas do Brasil, que levantam as mãos, que pulam, rodopiam,
gritam, mas não têm paciência para amar, para suportar, para perdoar, para aguentar. Tudo que ele faz, ele só faz para ser visto. Mas quem tem misericórdia, o Senhor Deus, ele não quer o teu maior grito esta noite. O Senhor Jesus, ele não quer o teu maior barulho esta noite. O Senhor Jesus, mais que sacrifício, mais que jejum, ele quer misericórdia. 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 Quando Deus usa de misericórdia, ele faz coisa na minha vida e na tua vida que você nunca se acha grande. Há pessoas hoje que quando vão contar um testemunho, eles procuram subestimar outras pessoas. Se colocam num púlpito e colocam um Deus que só usa ele, que só abençoa ele, que só levanta ele. Diga comigo, misericórdia. Diga comigo, igreja, misericórdia. Diga comigo, igreja, misericórdia. Quando a misericórdia de Deus nos pega, quando a misericórdia de Deus nos atinge, você se torna tão humilde, que ainda que ela seja grande, você reconhece que vem dele. Eu vou te dar um exemplo esta noite. Gênesis 32, verso 10. Olha o que Deus disse na boca de Jacó. Jacó disse assim: eu sou o menor. Olha isso. 32, 10. Eu sou o menor que todas. Olha para cá, irmãos. Há pessoas que quando ganham, Alice Maciel, quando Deus dá um carro para ela, quando Deus dá uma empresa para ela, ela diz: eu mereço, eu sou fiel, Deus está comigo, o poder de Deus me levantou, Ele me ama. Nem todo mundo tem isso. Você é exclusivo? Você é o meninozinho? É o xodó de Deus? Olha o que Jacó diz. Depois que Deus abençoa ele, depois que Deus usa de misericórdia, depois que levanta ele, depois que tira ele da casa de Labão, ele volta. Mas ele volta agradecendo. E ele diz: eu sou menor. Eu sou menor. Eu sou menor que todas. Que todas. O hebraico usa a palavra resed. Só que o texto aqui está usando beneficências. Mas no hebraico é resed. É bondade. É amor. É misericórdia. É levantar. É erguer. Não porque você presta. É porque ele é bom. Ele é misericordioso. Quem pode levantar as mãos e adorar a Deus? Jacó, quando Deus levanta ele, quando Deus abençoa ele, ele se sentiu mais pequeno. Eu não conheço nenhum homem na Bíblia que quanto mais Deus abençoou, mais ele se engrandeceu. Eu não conheço na Bíblia um homem que Deus usou, que quanto mais Deus usou, ele se exaltou. Só teve um que Deus abençoou, que Deus usou e que ele quis ser maior do que Deus. Foi o diabo. Toda pessoa na igreja que quer ser importante, o diabo já está entrando no coração dela. Porque aqui não tem ninguém importante. Aqui não tem ninguém maior. Jesus Cristo disse em Mateus 12: eu sou maior que Jonas. Eu sou maior que Salomão. Eu sou maior que o sábado. Ele é maior. Quem é grande aqui é Ele. Quem tem o poder aqui é Ele. Isso você só está aqui por causa da misericórdia
misericórdia dele. Pegue na mão desse santo aí agora. E sacode ele aí agora. Pegue na mão dele, na mão dela. E olhe nos olhos dele e dela. Não se esqueça. Não se esqueça. Você só está de pé. Você só está respirando. Você só está aqui por causa da misericórdia dele. A misericórdia dele. A misericórdia dele. Jacó, quanto mais Deus abençoou, ele se achou pequeno, menor. E ele via as bênçãos de Deus como não sendo dignas para ele. Olha o que ele diz. Eu sou menor que todas as tuas misericórdias e que toda a tua fidelidade. Diga comigo. Emet. Diga, igreja, comigo, Emet. Diga comigo, Emet. Emet aqui é verdade, é firmeza, é fidelidade. O teu Deus é Emet, é verdade, é fidelidade. Quando ele promete, quando ele diz, ele cumpre. Quem glorifica a Deus? Jacó, ele disse: o que o Senhor fez comigo? Eu saí da casa de meu pai, da minha mãe, fugindo do meu irmão, apenas com um cajado. Apenas com um cajado. Apenas com um cajado. Eu atravessei a toda a minha terra e fui para a terra tão distante. E depois de tudo isso, eu agora volto. E quando eu atravesso esse Jordão, eu era só com um cajado. Mas tu agora me fizeste em dois bandos. Que Deus! Quanto mais Deus te usa, quanto mais Ele usa de misericórdia, você se acha pequeno. Todo crente, toda profeta, todo profeta, todo pastor, que ele diz que Deus usa, e ele levanta os pés, o diabo está usando ele. Porque quando Pedro viu Jesus, que ele era pescador, e Jesus disse para ele: lancem a rede. Lucas 5. Eles disseram: nós trabalhamos a noite toda, nós entendemos de pesca, nós sabemos da estratégia. Mas Jesus disse: quem está dizendo sou eu. Lance a rede. E quando eles lançaram, os peixes encheram a rede. Pedro não olhou mais para os peixes, mas correu para Jesus. Ele viu a grandeza de Jesus, a divindade de Jesus. E ele disse: Senhor, sai daqui, retira-te daqui, porque nós somos pecadores. Quando Deus usou Paulo e mostrou o céu para Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, ele disse: eu conheço um homem. Se no corpo não sei, se no espírito não sei, foi até o terceiro céu. E lá ele viu coisas inefáveis. Paulo corria o risco. Várias culturas, vários idiomas, intelectualismo, grandeza, raciocínio pensante. Deus disse a ele: eu te quero útil no meu reino, mas para você não se engrandecer, eu coloco na tua vida um espinho na carne. Mas Deus diz para ele: Paulo, a minha graça te basta. O que presta na nossa vida é a misericórdia. É a misericórdia. É a misericórdia de Deus. E esse mesmo Paulo, ele entendeu em 2 Timóteo,
capítulo 1. Aliás, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 13. Olha o que ele diz. Antes, eu fui blasfemo. Eu fui perseguidor. Eu fui injurioso. Olha a vida de Paulo. Blasfemo. Perseguidor. Insolente. Atrevido. Grandioso. Mas um dia, Jesus pegou ele. Em Atos 9. Ele caiu. Ficou cego. E ouviu a voz. Saulo. Saulo. Por que tu me persegues? Ele diz, quem é? Quem fala comigo? Quem tem essa ousadia? Ele ouviu a voz mansa, tranquila. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Agora ele está dizendo, eu fui ignorante. Eu fui burro. Eu fui perseguidor. É impossível um crente que já provou misericórdia ser burro, ser saliente, ser grandão, ser para frente, mal educado. Se o nosso Deus, ele faz o sol, ele faz a chuva. Mateus 5:45. Cair sobre o pistoleiro, cair sobre o traficante, cair sobre o bandido, sobre o estuprador, sobre o mentiroso. Ele disse, o Senhor Deus faz com que o sol nasça sobre os bons e os maus. E se esse mesmo Jesus que ensinou isso, ele diz, vocês têm que ter misericórdia, e você está na igreja e às vezes quer matar o irmão, quer tomar a cadeira, vive intrigado. Onde está essa misericórdia? E às vezes, tanto sacrifício, tanto louvor, tanto pula-pula, tanto barulho, mas você nunca aprendeu. Você nunca aprendeu. Você nunca aprendeu o que é misericórdia. Às vezes você tem tradição religiosa, nome de religião, mas você não sabe o que é misericórdia. Alguém perguntou para Jesus, mas o que é misericórdia? O que é fazer bondade? Jesus citou Lucas 10. E Gordon Fell, em um livro, entendes o que lês? Ele diz o seguinte, passou um maçom. Mas antes de passar um maçom, passou o pastor presidente da igreja e viu o homem jogado no chão. Ele disse, eu sou sacerdote, eu sou sumo sacerdote, eu não posso me contaminar, eu não posso me sujar com esse homem. Passou o levita, mexe com o tabernáculo, um adorador, eu tenho o meu serviço, eu não posso encostar nele, eu tenho que fazer. Passou um maçom, passou um feiticeiro, e ele parou. Você está vendo o que é religiosidade? Às vezes você tem muito sacrifício, mas não tem misericórdia. O homem parou, sem conhecer o indigente, sem conhecer o indivíduo. Parou naquele momento, colocou óleo nele, colocou vinho sobre ele, colocou nos seus ombros, levou para um hotel, pagou a conta e disse, deixa ele aí, e se precisar mais, quando eu voltar, eu te pago. Isso é misericórdia. Se Deus é misericordioso, fazendo bem para você, não venha para cá esta noite pensando que você é meninozinho de Deus, que Deus foi com tua cara. Não! É a misericórdia dele. Paulo disse, ele usou de misericórdia.
Mas vamos ao texto desta noite. Eu não vou me demorar. Mas aqui você tem um homem chamado Jeremias, que está em Lamentações. Pastores, líderes, irmãs, aqui está o âmago desse capítulo. Jeremias, ele está personificando toda a nação. Só que quando ele começa, ele deixa bem claro que Israel é como um animal acuado, que tem uma arapuca armada. Israel, como falei ontem, que era a glória de Deus, por causa do pecado, o profeta Jeremias, ele começa dizendo, ele começa falando, a vara de Deus, a vara de Deus, o chicote de Deus, nos atacou. 3, verso 1. Coloque aí, meu filho, por favor. Escutem o que eu vou dizer aqui esta noite. Olha o que ele diz. Viu a aflição pela vara do furor de Deus. Deus é amor. Deus é fidelidade. Deus é misericórdia. Mas Deus é justiça. Ele não suporta mentira, falsidade, ignorância, alguém tomar o lugar dele, pecado incubado. Os sacerdotes não prestaram, os profetas não prestaram, e Deus falava, e Deus falava, e Deus falava, e eles não ouviam Deus. Chegou o dia que Deus pegou o chicote e disse: agora vocês vão apanhar. Queridos, quando você lê do verso 1 até o 18, Jeremias diz assim: Deus jogou a flecha dele nos nossos rins. O Senhor trouxe para nós veneno para o nosso corpo. Ele fechou o nosso caminho e eu não posso abrir. Ele nos atormenta e nós não podemos mudar. Ele apertou e não tem quem possa tirar o aperto. Ele tirou a nossa paz, ele tirou a nossa honra, ele tirou a nossa alegria, ele tirou a nossa glória, ele tirou tudo. Ele trouxe para nós escuridão, pavor, vergonha. Esse Deus trouxe para nós misérias. É tão pesado isso que eu vou dizer uma verdade aqui para vocês. Não ouse orar por crentes que Deus está açoitando ele. Às vezes nós ficamos com pena. Mas João disse: há pecados que eu digo para que não orem por ele. Quando você observa, coloca o verso 8. Eles oravam, eles clamavam, Deus não ouvia. Ainda quando eu clamo e grito, ele exclui a minha oração. Há tantos crentes hoje que a vida está tão bagunçada, está tão errada, que ele quer orar. Um dia desse, uma irmã entrou no meu gabinete e ela disse para mim: Pastor Aziel, eu vim aqui e eu quero saber do Senhor. Eu estou tendo um caso. E esse homem que eu tenho um caso, ele é um ministro, ele é um pastor. E quando a gente termina, a gente ora no hotel.
E quando termina, eu dobro os joelhos. E ele coloca a mão sobre a minha cabeça e diz que nós dois estamos perdoados. O que o Senhor me diz? Vocês ficam com medo, mas o Brasil e o mundo está cheio dessas questões. Há um autor que escreveu cultura pagã, deuses pagãos. Escutem o que eu vou dizer aqui. Antigamente era normal nas religiões fazerem sexo, dizendo que Deus estava abençoando a natureza. As pessoas hoje não querem mais Bíblia, não querem pastor sérios, não querem fidelidade à palavra. E qualquer pessoa que ora por ela diz que está perdoado. Nosso Deus não é da bagunça. Nosso Deus é do perdão. Mas nosso Deus, ele só entra aonde há arrependimento. Eu vim aqui esta noite como profeta de Deus. Não tente se esconder atrás da tua vida errada, querendo largar tua esposa para casar com outra, dizendo que Deus tem um novo começo. Deus não tem novo começo quando a tua vida é bagunçada. Jesus, quando ele começou a pregar, trazendo o maior avivamento, ele começou dizendo, Mateus 4,17, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. João Batista, quando começou pregando Mateus 3,8 e Mateus 3,2, ele começou dizendo, arrependei-vos, produzem frutos dignos. Céu e misericórdia de Deus é para quem se quebranta, é para quem confessa, é para quem deixa, é para quem se volta. Escuta, igreja, os céus estão fechados para você, até que você volte e conheça a tua miséria. Deus diz, eu não vou ouvir a vossa oração. Eu não vou ouvir. Eu não vou ouvir. Eu não vou explorar muito o texto, mas eu quero só deixar para vocês. Coloca o verso 16 do mesmo capítulo e ouçam bem. Essa é a parte triste. Olha o que Deus diz em Lamentação. Olha o que Deus diz. Vocês pediram em uma festa de mulheres, em uma festa de senhores, um tema muito pesado. Eu poderia estar aqui trazendo uma mensagem de vitória, uma mensagem de fogo, mas também do que adianta a aparência de fogo, como Nadab e Abiú, que levaram fogo, mas estavam em pecado. A desgraça entrou tanto que Deus quebrou os dentes deles. A fome entrou. E eles comiam pedras. Até as crianças foram atingidas. De tanto estragar, de comer coisas ruins, os dentes quebraram. Veja o que o pecado traz. Às vezes, rapaz, olhe para mim aqui. Às vezes você cai nas mãos de uma prostituta. Ela te ilude com a beleza, ela te ilude com a glória, mas se lembra de um homem que teve muitas mulheres. Ele aconselhou depois: você está sendo levado para o matadouro. Para o matador. Deus vai quebrar teus dentes.
Jeremias está dizendo, ele quebrou os nossos dentes. No verso 19, ele diz, o Senhor colocou absinto de fel. Tudo que era de amargo, o Senhor empanzinou. Tudo que tu for comer quando tu estiver em pecado, a tua barriga vai sentir mal. Você não vai ter prazer. Você vai entrar numa desgraça. E Deus fez isso com Israel. Mas eu me perguntei, por que Jeremias, diante dessa desgraça, dessa miséria, que Deus tirou a prosperidade, que Deus tirou a paz, que Deus tirou a luz, que Deus tirou a honra, que Deus tirou a vida, por que, igreja, que ele ainda foi falar com Deus? Por que esse homem, sabendo que Deus trouxe toda essa desgraça, por que ele ainda, sabendo que Deus não estava ouvindo, sabendo que Deus não estava escutando, por que ele foi falar com ele? Olha o verso 21. Quando ele se lembrou disso, disto me recordarei na minha mente. Ele começou a pensar. Ele começou a olhar. Ele começou a meditar. Ele diz, eu quero trazer a minha memória. Eu quero trazer a minha memória aquilo que me traz esperança. 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 Esse homem, ele foi muito inteligente. Ele se lembrou que Deus mandou destruir Sodoma e Gomorra. Mas Abraão perguntou, se eu achar 50, o senhor poupa? Ele disse, eu poupo. E se eu encontrar 40, o senhor poupa? Eu poupo. E 10. Ele disse, eu poupo. Jeremias entendeu que esse Deus é o Deus que um dia Davi pecou, cometeu um homicídio, traiu, e Deus o perdoou. Jeremias se lembrou que Deus é da misericórdia. É da misericórdia. Só quem crê, levante a mão. Ele é o da misericórdia. Ele passou a se lembrar. Eu vou me lembrar daquilo que me traz esperança. É por isso que quando ele começou a meditar, quando ele começou a lembrar quem era o Deus da Bíblia, ele gritou, coloca o 22, ele gritou, as misericórdias. Ele não disse singular, ele disse as misericórdias do Senhor. Recede do hebraico fala de fidelidade. Mas quando ele diz as misericórdias do Senhor, eu poderia traduzir as bondades, o amor. Olhe para cá, igreja. Jeremias foi inteligente. Por que ele foi inteligente? Porque quando ele olhou para a desgraça que Deus mandou, ele compreendeu. Mas por quê? Que Deus ainda está deixando um remanescente. Por que ainda nós estamos vivos? Por que ainda eu estou aqui? Ele então entendeu. Por causa da misericórdia dele. Talvez você não glorifique como merece
Mas quanta gente, melhor do que você, morreu no Covid. Mais crente do que você, morreu no Covid. E por que tu está aqui? Porque Deus teve misericórdia. Ele ainda tem um plano para a tua vida. Ele ainda tem um projeto para a tua vida. Ele ainda quer te usar nesta terra. Só quem acredita que ficou vivo para os mistérios de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Ele disse: as bondades do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Não é a tua beleza, não é o que você faz, não é o que você tem, não é o teu título de pastor, é a misericórdia dele. Olhe para mim. Por que eu estou aqui? Tudo que eu olho para a minha vida, eu vejo a misericórdia de Deus. Deus me pegando e Deus me levantando. Há pessoas que têm mais do que eu, muito mais do que eu. Mas Deus disse: eu vou ter misericórdia de você. Eu vou te colocar aqui. Eu vou te colocar aqui. Sabe o que foi que Ana disse? Na sua oração, no capítulo 2, ela arranca do monturo, ele arranca do monturo e coloca no meio dos príncipes. As misericórdias do Senhor são as causas de nós. Bata-se no peito. Bata comigo bem forte. É profético de você. Diga assim: de mim não ser acabado. Você só não está acabado, meu irmão, por causa da graça dele. Você só não está destruído por causa da graça dele. Quem glorifica a Deus? E as misericórdias do Senhor, elas não envelhecem, elas não empobrecem. Ela é como o maná que desce do céu. Cada manhã ela é novinha. Não vem recheada de ódio, não vem recheada de vingança. Deus não te vinga, Deus te ama, mas busque a misericórdia dele. Levante a tua mão e glorifique a Deus. Mas você precisa pagar um preço. Depois que Jeremias olha tudo isso, ele abre a boca e diz assim: Senhor, eu estou entendendo que tu és a minha misericórdia. A partir de agora, tu és a minha porção. É isso que ele diz no verso 24. O Senhor é a minha porção. Quando ele diz que Deus é a porção dele, ele não quer saber do cenário. Ele não quer saber da desgraça. Ele só está dizendo: ele é a minha porção. E quem tem Deus como porção se levanta das cinzas. Quem tem Deus como porção, uma horinha dessa, como está em Juízes 16, quando você se arrepende, ele usa de misericórdia. Sansão, sabendo que Deus tinha se afastado dele, mas quando os filisteus brincavam contra ele, zombava do Deus dele, ele sentiu o cabelo crescer. Ele disse: Deus está usando de misericórdia. Deus quer me levantar. Ele quer tratar comigo. Ele pediu alguém: conduza as colunas que sustentam. E quando ele a pegou, ele disse: Senhor, me usa mais uma vez. Eu errei na vida. Eu entrei por caminhos errados. Eu brinquei com mulheres. Eu brinquei no pecado. Mas hoje eu me arrependo. Lembra-te de mim mais uma vez.
E ele sentiu. Ele sentiu. Ele sentiu. O Espírito de Deus voltando para ele. Deus vai ter misericórdia de ti hoje. Se você reconhecer as tuas falhas, os teus pecados, não tente negociar com Deus. Não tente driblar a Deus. Chega aqui esta noite. Chega aqui esta noite. E põe a tua boca no pó. O verso 29, ele diz: põe a tua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Igreja, Jeremias entendeu que eles eram a causa do pecado, não Deus. E sabe o que ele faz? Olha aqui a inteligência. Vários autores nos Estados Unidos e no Brasil escreveram livros. Quando Deus fica em silêncio, por que Deus não me responde? Por que o Senhor não age quando eu preciso dele? Eu li esses livros. Os argumentos não me convenceram. Mas quando eu leio esse versículo, Jeremias diz, olha o que ele diz. Verso 27. Coloca aí. Só para os irmãos observarem. Olha o que está dizendo. Bom é para o homem suportar o quê? Diga, igreja, suportar o quê? Vamos, diga, suportar o quê? Aonde? O que é um jugo? O que é um jugo? O que é um jugo? É aquilo que coloca em um animal e ele suporta. Deus está dizendo, mas é o profeta falando. Senhor, nós sabemos que nós não prestamos. E agora, o que o Senhor colocar em nós, a pisa que o Senhor nos der, o açoite que o Senhor nos der, nós aceitamos. Eu aceito. Eu aceito. Há pessoas que pecam. Há crentes que erram. E quando eles voltam para cá, não querem o chicote de Deus. Ele só quer bênção. Mas se tu pecou, o Senhor Deus, Ele vai ter que te corrigir. Ele vai ter que te castigar. E quando você voltar, vai voltar sarado. Vai voltar sarado. Vai voltar sarado. E há muitos crentes aqui que precisam levarem lapadas de Deus. Lapadas de Deus. Taca de Deus. Para aprender a ser crente. Sabe o que Pedro diz? Que o Senhor sabe livrar o justo da provação. Que tipo de crente quer ser você? Sabe por que muitos crentes não sabem ter misericórdia? Porque nunca foram afligidos. Nunca passaram pelas provas. Quando Jeremias olha essa situação e ele diz que Deus é a nossa porção, ele então deixa bem claro: eu vou me calar. Aqui está o segredo para mim encerrar com vocês. Verso 25. Olha o que ele diz: bom é o Senhor para os que esperam, para a alma que... Olha o verso 26, vamos lá. Bom há em quem? E aguardar agora como? Olha para cá, isso aqui é muito sério. Bom é ter e aguardar o quê? Em silêncio. Olha para cá, em o quê? Em o quê? Eu não vou ter mais tempo. Mas teve dois homens na Bíblia. Teve vários. Mas teve um que aguardou em silêncio. Pilatos perguntou: tu não falas nada? Tu não dizes nada? Fala para mim. Diz alguma coisa para mim. E ele calado. Isaías 53. Como ovelha muda. Tem coisas que você, querido irmão, vai ter que passar em silêncio. A tua dor, o teu sofrimento vai ser em silêncio.
Porque só Deus sabe por que Ele está tratando com você. Jeremias, ele disse, eu não vou falar mais. Eu não vou mais usar argumentos. Eu não vou usar tese. Nós pecamos. Nós erramos. O Senhor nos feriu. E sabe o que Ele diz? Para alcançar a misericórdia dEle, nós estamos desgraçados, acabados. Senhor, nós estamos destruídos. Mas agora, eu vou colocar a minha boca no pó. Sabe o que Ele estava dizendo? A soberania é tua. O poder é teu. E por que você questiona? Deus, por que isso está vindo para a minha vida? Tu sabe que eu sou dizimista. Tu sabe que eu sou ofertante. Uma coisa é lutar. A outra coisa é questionar a Deus. Mas você sabe. Eu vou dizer uma coisa. Você tem que saber separar o que é sofrimento e o que é consequência de pecado. Ouçam bem isso. O que é sofrimento e consequência de pecado. Sofrimento. Eu vou dar um exemplo. A crise financeira entrou. Eu estou batalhando. Eu estou lutando. É um sofrimento. Traz estresse. Eu penso na minha família. Eu penso no emprego. Eu penso na formação. Sofrimento. Mas há coisas que entraram na tua vida. Escute aqui de Deus. Por causa do pecado. Uma coisa é sofrimento que vem das consequências naturais. A outra coisa é consequência que vem do pecado. E quando consequências vêm do pecado, Deus faz você morrer se não se arrepender no seu próprio pecado. Eu vou fazer uma pergunta para os senhores e para as senhoras. Qual o homem que mais gostava de mulher na Bíblia? Fora Salomão, como era o nome do pai dele? Davi. Como era o nome do pai dele? Ele gostava de mulher. E quando ele vai morrer, ele tem uma meninazinha bonita, novinha, que fica com ele. Ele nunca usou ela. Ficou do lado dele. Dormia com ele para aquentar ele. Mas ele vai morrer no próprio pecado. Aquilo que ele fez, aquilo que ele mais gostava, Deus mostrou para ele. Isso não vale para você. Olhe para você, irmão. Olhe para você, irmã. Se você pensa em adulterar hoje, como os seus netos vão olhar para você? Tem coisas que você só tem que aguardar em silêncio, porque você provocou essas coisas. Jó falava, Jó explicava, mas Jó não pecou. Tem coisas que agora é só você e aguardar em silêncio o agir de Deus. Depois que Jeremias olha para tudo isso, que ele fala tudo isso, ele diz no 27, bom é para o homem suportar, suporte. Eu finalizo dizendo 3 coisas aqui esta noite. Por causa da misericórdia dele, nós não vamos morrer. Só quem acredita nisso. Mas por quê? Porque quando Jeremias, ele disse, as misericórdias do Senhor são as causas, ou a causa de nós não sermos acabados. João, no capítulo 4, verso 8, ele diz uma coisa. Deus é amor. Foi isso que Jeremias entendeu. Sabe por que você ainda não morreu? E sabe por que ele não vai deixar você morrer? Porque quando você reconhecer que Ele é Deus e que Ele é amor, Ele vai se voltar para você.
Olhe para a minha igreja. Pastores, viva nas mãos de Deus. Porque nas mãos de Deus você nunca se acaba. Você nunca se acaba. Você nunca se acaba. Quando nós lemos a palavra de Deus em 2 Samuel 24:14, Gade disse para Davi: o Senhor, ele vai te matar. O orgulho de Davi. Mas Deus mandou para ele 3 opções: 7 anos de fome, perseguição dos inimigos ou a peste. Davi sabiamente olhou para Gade e disse: meu profeta, eu estou em grande angústia, porém eu quero cair nas mãos de Deus. Eu quero cair nas mãos de Deus, porque nas mãos de Deus olha isso, igreja. Nas mãos de Deus, muitas são as suas. Agora, Gade, eu nunca quero cair nas mãos dos homens, os homens te matam.